Você já se perguntou por que certas imagens aparecem repetidamente em seus sonhos, como se fossem mensagens de uma parte profunda e desconhecida de sua mente? Carl Jung descobriu que existe um território psíquico comum a todos nós, um oceano de símbolos e padrões universais que ele chamou de inconsciente coletivo. Imagine por um momento que sua mente noturna é como um teatro ancestral, onde personagens eternos encenam dramas que transcendem sua história pessoal. Esta noite, você será convidado a uma jornada única através dos arquétipos junguianos, uma experiência sonora projetada para sincronizar sua consciência com os ritmos mais profundos da psique humana. Prepare-se para descobrir como esses padrões primordiais podem não apenas transformar a qualidade do seu sono, mas também revelar aspectos ocultos de sua personalidade que aguardam para serem integrados à sua vida. Desperta. Parte 1. O mapa oculto da psique humana. A mente humana é muito mais vasta e misteriosa do que nossa consciência diária pode compreender. Carl Jung passou décadas explorando esse território desconhecido e descobriu que nossa psique individual está conectada a um reservatório universal de experiências e padrões que ele denominou inconsciente coletivo. Diferentemente do inconsciente pessoal, que contém nossas memórias esquecidas e conteúdos reprimidos, o inconsciente coletivo abriga estruturas psíquicas que são patrimônio comum de toda a humanidade. É como se cada um de nós fosse uma ilha individual conectada por um oceano subterrâneo compartilhado, onde nadam os mesmos peixes ancestrais, os arquétipos. Esses arquétipos não são conceitos abstratos, mas forças vivas que moldam nossa percepção, influenciam nossos comportamentos e organizam nossa experiência de vida. Eles se manifestam através de imagens, símbolos e padrões narrativos que encontramos em mitos, contos de fadas, sonhos e até mesmo em nossos relacionamentos cotidianos. Quando Jung analisava os sonhos de seus pacientes, ele percebia que certas figuras e motivos apareciam repetidamente, independentemente da cultura ou história pessoal do sonhador. Era como se a psique humana fosse governada por um alfabeto simbólico universal, uma linguagem primordial que fala diretamente ao coração de nossa experiência existencial. Durante o sono, quando as defesas da consciência se dissolvem, esses arquétipos ganham liberdade para se expressar com maior intensidade e clareza. É por isso que nossos sonhos frequentemente contêm elementos que parecem familiares e estranhos ao mesmo tempo, como se fossem ecos de uma memória coletiva que transcende nossa história individual. Jung observou que quando conseguimos estabelecer uma relação consciente e respeitosa com esses padrões arquetípicos, experimentamos uma sensação profunda de completude e significado. É como se finalmente encontrássemos nosso lugar numa narrativa maior, reconhecendo que nossa jornada pessoal faz parte de uma história universal que conecta todos os seres humanos. A experiência sonora que você está prestes a vivenciar foi cuidadosamente estruturada para criar um ambiente propício ao diálogo com esses aspectos profundos da psique. Através de frequências específicas, texturas musicais e elementos acústicos que ressoam com os diferentes arquétipos, criaremos uma ponte entre sua consciência desperta e os territórios mais profundos de sua mente. Esta não é apenas uma técnica de relaxamento, mas um convite para reconectar-se com dimensões esquecidas de sua própria natureza, descobrindo aspectos de si mesmo que aguardam há tempos para serem reconhecidos e integrados. Prepare-se agora para embarcar numa jornada que vai muito além do sono comum.
Você está prestes a entrar num estado de consciência expandida, onde os limites entre o individual e o universal se dissolvem suavemente, permitindo que sua psique se alinhe com os ritmos mais profundos da existência humana. Permita que sua respiração se torne mais lenta e profunda, sinta seu corpo relaxando gradualmente e abra sua mente para receber as mensagens ancestrais que aguardam para serem ouvidas através dos arquétipos de Carl Jung. Parte 2. A sombra. Abraçando o lado oculto de si mesmo. Existe uma parte de você que permanece cuidadosamente escondida durante o dia, um aspecto de sua personalidade que você prefere não reconhecer ou mostrar ao mundo. Carl Jung chamou essa região da psique de sombra, e ela representa todos os impulsos, desejos, qualidades e potenciais que foram rejeitados, reprimidos ou simplesmente negligenciados ao longo de sua vida. A sombra não é intrinsecamente má ou destrutiva, como muitos imaginam, mas sim uma fonte poderosa de energia psíquica que, quando integrada conscientemente, pode se tornar uma aliada valiosa em sua jornada de autodesenvolvimento. Durante este segmento de nossa experiência sonora, você será gentilmente convidado a estabelecer um diálogo respeitoso com esses aspectos rejeitados de si mesmo. A formação da sombra começa muito cedo em nossas vidas, quando aprendemos quais aspectos de nossa personalidade são aceitos pela família e pela sociedade e quais devem ser suprimidos. Cada não recebido durante a infância, cada comportamento desencorajado, cada emoção considerada inadequada contribui para a construção desse território psíquico sombrio. Com o tempo, desenvolvemos uma persona social polida e adequada, mas o preço dessa adaptação é o banimento de partes legítimas de nossa natureza para as profundezas do inconsciente. Jung observou que quanto mais rígida e perfeita nossa persona se torna, maior e mais poderosa fica nossa sombra, criando uma tensão interna que se manifesta através de sintomas como irritabilidade inexplicável, projeções sobre outras pessoas ou sonhos perturbadores. O paradoxo da sombra é que ela contém não apenas nossos aspectos mais primitivos e indesejáveis, mas também qualidades preciosas que foram rejeitadas por razões circunstanciais. Uma pessoa educada para ser sempre gentil e submissa pode ter banido para a sombra sua capacidade natural de assertividade e liderança. Um indivíduo criado num ambiente que valorizava apenas a racionalidade pode ter suprimido sua sensibilidade artística e intuição. Jung descobriu que muitas das qualidades que mais admiramos em outras pessoas são, na verdade, aspectos de nossa própria sombra projetados no mundo externo. Reconhecer e reintegrar esses potenciais perdidos é uma das tarefas mais importantes do desenvolvimento psicológico. Durante o sono, quando as defesas do ego se relaxam, a sombra encontra oportunidade para se expressar através dos sonhos. É por isso que frequentemente acordamos de sonhos onde nos comportamos de maneiras completamente diferentes de nossa personalidade diurna, sentindo uma mistura desconcertante de culpa e fascínio. Esses sonhos não são sinais de perversão ou desequilíbrio, mas tentativas naturais da psique de restaurar o equilíbrio através da compensação. Quando criamos intencionalmente um espaço seguro para dialogar com nossa sombra durante o estado hipnagógico entre vigília e sono, facilitamos esse processo de integração de forma consciente e construtiva, reduzindo a necessidade de manifestações compensatórias, disruptivas. As frequências e texturas sonoras que acompanham esta sessão
foram especificamente escolhidas para ressoar com as qualidades arquetípicas da sombra. Você ouvirá tons mais graves e misteriosos, ritmos que evocam a profundidade e a substância terrena, elementos musicais que honram tanto a densidade quanto a riqueza desse aspecto psíquico. Permita que esses sons o guiem numa descida respeitosa às profundezas de sua própria natureza, onde aspectos rejeitados de si mesmo aguardam pacientemente para serem reconhecidos e abraçados. Lembre-se de que integrar a sombra não significa agir impulsivamente sobre todos os impulsos reprimidos, mas sim reconhecê-los conscientemente, compreender sua mensagem e encontrar formas saudáveis de honrar sua energia vital. A parte 3. Ânima e Animus, a dança sagrada dos opostos. Complementares. Dentro de cada ser humano reside uma polaridade fundamental que Jung identificou como um dos aspectos mais fascinantes e transformadores do inconsciente coletivo. No homem, essa força contragenial manifesta-se como anima, representando aspectos femininos da psique que foram culturalmente suprimidos ou negligenciados. Na mulher, surge o ânimos, encarnando qualidades masculinas que aguardam integração consciente. Mas essa compreensão arquetípica transcende completamente as limitações de gênero biológico, revelando-se como uma dança eterna entre princípios complementares que residem em toda a psique humana, independentemente de identidade sexual ou expressão de gênero. É a interação dinâmica entre receptividade e assertividade, intuição e lógica, criatividade fluida e estrutura organizadora. A ânima, em sua essência mais profunda, representa a capacidade de conexão emocional, a sabedoria intuitiva que apreende verdades que a mente racional não consegue alcançar, a criatividade que brota espontaneamente das profundezas do ser e a receptividade que permite acolher experiências sem a necessidade de controlá-las imediatamente. Quando um indivíduo, independentemente de seu gênero, está desconectado de sua anima, experimenta uma aridez emocional característica, uma dificuldade em estabelecer conexões profundas e autênticas e uma tendência a abordar a vida exclusivamente através da análise racional. Jung observou que a anima não integrada frequentemente se projeta em relacionamentos românticos, criando expectativas irreais sobre parceiros que devem compensar aspectos internos negligenciados. O ânimos, por sua vez, representa a força organizadora que transforma insights em ação concreta, a capacidade de estabelecer estruturas e limites saudáveis, a coragem para defender princípios e valores e a determinação necessária para materializar visões criativas no mundo concreto. Quando alguém está desconectado de seu ânimos, pode experimentar dificuldades em estabelecer limites pessoais, em transformar ideias em realidade prática ou em encontrar a força interior necessária para navegar desafios complexos. Um ânimos não integrado pode se manifestar através de rigidez excessiva, autoritarismo compensatório ou pela projeção de autoridade em figuras externas, em vez de reconhecer a própria capacidade de liderança interior. O processo de integração desses arquétipos contrageniais representa uma das jornadas mais profundas e recompensadoras do desenvolvimento psicológico. Quando permitimos que anima e animus dialoguem conscientemente dentro de nossa psique, experimentamos uma expansão significativa de nossa capacidade de resposta à vida. Decisões tornam-se mais equilibradas, combinando sabedoria intuitiva com planejamento prático. Relacionamentos ganham profundidade
porque não dependemos exclusivamente de outros para compensar aspectos internos negligenciados. Criatividade flui com maior facilidade porque temos acesso tanto à inspiração espontânea quanto à disciplina necessária para dar forma às ideias. Jung frequentemente utilizava a imagem da conjunctio, o casamento sagrado dos opostos, para descrever essa síntese harmoniosa de polaridades aparentemente contraditórias. Durante esta sessão de nossa jornada sonora, você será envolvido por texturas musicais que honram tanto a fluidez da ânima quanto a estrutura do animus. Melodias que fluem organicamente como água encontram-se com ritmos que oferecem sustentação e direção. Instrumentos de timbres suaves e envolventes dialogam harmoniosamente com sonoridades mais definidas e direcionais. Permita que sua consciência relaxe profundamente enquanto esses elementos musicais criam um campo propício para o diálogo interno entre esses aspectos complementares de sua natureza. Observe como, gradualmente, aparentes contradições internas revelam-se como danças complementares de uma única consciência em busca de totalidade. Sinta como a integração dessas polaridades cria uma sensação crescente de completude e autenticidade, como se finalmente estivesse acessando recursos internos que sempre estiveram disponíveis, aguardando apenas reconhecimento consciente. Bruro, parte 4. O Self, o centro unificador e a jornada, rumo à totalidade. No centro mais profundo da psique humana, reside aquilo que Jung considerava o arquétipo mais importante e transformador de todos, o Self, ou si mesmo. Diferentemente do ego, que representa nossa identidade consciente limitada e frequentemente defensiva, o Self é o princípio organizador supremo da personalidade, o eixo ao redor do qual todos os outros aspectos psíquicos podem encontrar seu lugar natural e harmônico. É simultaneamente o centro e a circunferência de nossa totalidade psicológica, a força que impulsiona o processo de individuação e a meta final dessa jornada extraordinária de autodescobrimento. Quando estabelecemos uma conexão consciente com o Self, experimentamos uma sensação profunda de propósito, direção e significado que transcende as flutuações superficiais do humor e das circunstâncias externas. O Self não é uma entidade estática ou um estado final a ser alcançado, mas um processo dinâmico de unificação contínua que Jung chamou de individuação. Este processo representa a tendência natural da psique em direção à completude, integrando gradualmente aspectos conscientes e inconscientes, pessoais e coletivos, numa síntese cada vez mais harmoniosa e autêntica. A individuação não significa tornar-se egocêntrico ou isolado, mas precisamente o oposto. Quanto mais nos aproximamos de nossa totalidade genuína, mais capazes nos tornamos de estabelecer conexões autênticas com outros seres humanos e com a vida como um todo. É como se, ao encontrar nosso centro verdadeiro, pudéssemos finalmente relacionar-nos com o mundo a partir de nossa substância mais profunda e real. O arquétipo do Self frequentemente se manifesta em sonhos através de símbolos de totalidade e centralidade. Círculos, mandalas, cruzes, árvores cósmicas, figuras de sábios ou guias espirituais, ou imagens de casamento sagrado entre opostos. Esses símbolos não são meras curiosidades oníricas, mas manifestações da sabedoria organizadora profunda que constantemente trabalha para harmonizar aspectos díspares de nossa personalidade. Jung observou que pessoas em processo ativo de individuação frequentemente sonham com imagens mandálicas,
como se a psique estivesse naturalmente buscando restaurar seu equilíbrio através dessas representações simbólicas de ordem e completude. Quando aprendemos a reconhecer e honrar esses símbolos do Self, fortalecemos nossa capacidade de navegar crises existenciais e transições vitais com maior estabilidade e sabedoria. A jornada rumo ao Self não é uma escapada das responsabilidades mundanas ou uma fuga para realidades transcendentais abstratas, mas uma forma profundamente prática de viver com maior autenticidade e eficácia. Quando nossa personalidade está organizada ao redor do Self, em vez de ser dominada exclusivamente pelas demandas do ego ou pelas pressões sociais externas, nossas decisões tornam-se mais sábias e alinhadas com nossos valores genuínos. Relacionamentos ganham profundidade porque podemos oferecer nossa presença autêntica em vez de performances defensivas. Trabalho torna-se mais significativo porque está conectado a um senso mais amplo de propósito. Criatividade flui com maior naturalidade porque temos acesso às fontes mais profundas de inspiração e originalidade que residem no âmago de nosso ser. As frequências sonoras que acompanham esta sessão foram especialmente selecionadas para ressoar com as qualidades integradoras e harmonizadoras do arquétipo do Self. Você ouvirá texturas musicais que evocam simultaneamente profundidade e expansão, elementos que sugerem tanto enraizamento terreno quanto abertura transcendente, harmonias que criam um senso de completude e resolução dialogam com melodias que inspiram crescimento e transformação contínua. Permita que esses sons o guiem numa jornada de reconexão com seu centro mais autêntico e verdadeiro. Sinta como, gradualmente, aspectos aparentemente fragmentados de sua personalidade começam a encontrar seu lugar natural numa configuração mais harmoniosa e integrada. Observe como essa reorganização interna cria uma sensação crescente de estabilidade, propósito e conexão profunda com a vida, como se finalmente estivesse chegando em casa para si mesmo. Parte 5. A grande obra, integrando os arquétipos na vida cotidiana. Chegamos agora ao momento mais crucial de nossa jornada através dos arquétipos junguianos. A integração prática dessas descobertas profundas na textura cotidiana de sua existência. Jung sempre enfatizou que o verdadeiro valor do trabalho psicológico não reside em insights teóricos brilhantes ou experiências transcendentes isoladas, mas na capacidade de transformar nossa forma de viver, relacionar e criar significado no mundo concreto. A individuação, esse processo sagrado de tornar-se quem realmente somos, não acontece num mosteiro isolado ou numa sala de terapia, mas no meio das demandas práticas, dos relacionamentos complexos e dos desafios existenciais que constituem nossa vida diária. É aqui, no encontro entre nossa natureza profunda e as circunstâncias externas, que a alquimia real da transformação pessoal acontece. A integração da sombra em sua vida cotidiana não significa expressar impulsivamente todos os aspectos rejeitados de sua personalidade, mas desenvolver uma consciência compassiva sobre esses elementos e encontrar formas construtivas de honrar sua energia vital. Quando reconhecemos conscientemente nossa capacidade para irritação, egoísmo ou controle, paradoxalmente, nos tornamos menos propensos a agir destrutivamente a partir desses impulsos. A sombra integrada torna-se uma fonte de vitalidade, autenticidade e substância humana genuína. Você pode descobrir que aspectos de si mesmo que antes considerava inaceitáveis contêm, na verdade,
qualidades valiosas que enriquecem sua personalidade quando expressas de forma madura e consciente. O diálogo consciente entre anima e animus em sua vida prática manifesta-se através de uma abordagem mais equilibrada aos desafios cotidianos. Em decisões importantes, você naturalmente começará a consultar tanto sua sabedoria intuitiva quanto sua capacidade de análise racional. Em relacionamentos, poderá oferecer tanto receptividade empática quanto estruturas de apoio sólidas. Em projetos criativos, terá acesso tanto à inspiração espontânea quanto à disciplina necessária para materializar visões. Esta integração não acontece da noite para o dia, mas gradualmente, através da prática consciente de honrar ambos os aspectos em situações específicas. A conexão com o Self como princípio organizador central transforma radicalmente sua relação com estresse, conflito e incerteza. Quando decisões importantes surgem, você desenvolve a capacidade de consultá-las, não apenas contra seus desejos imediatos ou expectativas sociais, mas contra um senso mais profundo de direção e propósito autêntico. Relacionamentos tornam-se menos propensos a dramáticas oscilações emocionais porque você tem acesso a uma estabilidade interior que não depende inteiramente de aprovação externa ou circunstâncias favoráveis. Trabalho ganha dimensões de significado porque está conectado a uma narrativa mais ampla de crescimento pessoal e contribuição genuína. À medida que nossa experiência sonora se aproxima gradualmente de sua conclusão natural, permita que essas compreensões profundas se estabeleçam suavemente em sua consciência como sementes que continuarão germinando nos dias e semanas vindouros. O trabalho com arquétipos não é um projeto que se completa definitivamente, mas um relacionamento vivo e dinâmico que se aprofunda ao longo da vida inteira. Cada sonho significativo, cada sincronicidade marcante, cada momento de insight genuíno é uma oportunidade de fortalecer essa conexão com as dimensões mais profundas de sua natureza. Durma agora com a confiança de que sua psique continuará esse trabalho de integração durante o sono, organizando e harmonizando aspectos de sua personalidade de formas que sua mente consciente ainda não pode imaginar, preparando o terreno para despertar com maior clareza, autenticidade e conexão profunda com a extraordinária jornada de tornar-se plenamente quem você veio aqui para ser. Hebreus, finalização. O despertar da consciência arquetípica. Ao emergir desta jornada extraordinária pelas profundezas de sua psique, você carrega consigo muito mais do que apenas uma experiência de relaxamento ou uma noite de sono restaurador. Você estabeleceu um diálogo consciente com forças primordiais que moldaram a humanidade desde seus primórdios, reconhecendo em si mesmo a presença viva de padrões universais que conectam sua história pessoal à grande narrativa coletiva de nossa espécie. A sombra que você acolheu não é mais um território temido, mas uma fonte reconhecida de vitalidade e autenticidade. Os aspectos contrageniais de sua natureza não são mais polaridades em conflito, mas danças complementares que enriquecem sua capacidade de resposta à vida. E o Self, esse centro organizador profundo, agora ressoa com maior clareza como o eixo ao redor do qual sua personalidade pode encontrar sua configuração mais harmoniosa e verdadeira. Jung sempre insistiu que o conhecimento psicológico genuíno não é um luxo intelectual para poucos privilegiados, mas uma necessidade urgente para toda pessoa que deseja viver
com autenticidade e significado num mundo cada vez mais fragmentado e superficial. Os arquétipos que você encontrou esta noite não são conceitos abstratos confinados aos livros de psicologia, mas forças vivas que influenciam suas decisões cotidianas, seus relacionamentos, seus sonhos e sua busca por propósito. Quando aprendemos a reconhecer essas influências e a dialogar conscientemente com elas, deixamos de ser marionetes inconscientes de impulsos que não compreendemos e nos tornamos colaboradores ativos no processo sagrado de nossa própria individuação. Esta é talvez a revolução mais silenciosa e poderosa que um ser humano pode empreender. A decisão de conhecer-se profundamente e viver a partir dessa autenticidade descoberta. O mundo contemporâneo oferece infinitas distrações que nos mantêm na superfície de nossa própria existência, fragmentando nossa atenção e nos desconectando dos ritmos naturais da psique. Redes sociais prometem conexão, mas frequentemente geram isolamento. Consumismo oferece identidade através de objetos externos. Produtividade obsessiva substitui o tempo necessário para reflexão e integração interior. Em meio a esse turbilhão de estímulos externos, a capacidade de mergulhar nas profundezas de nossa própria natureza torna-se não apenas valiosa, mas essencial para a preservação de nossa sanidade e humanidade. Cada momento que você dedica ao diálogo consciente com seus arquétipos internos é um ato de resistência contra a superficialidade dominante e um investimento na profundidade e riqueza de sua experiência de vida. A jornada arquetípica que você iniciou esta noite é apenas o começo de uma aventura que pode se estender por toda a sua existência, revelando camadas sempre mais profundas de significado e possibilidade. Jung observou que as pessoas mais realizadas e sábias que conheceu eram aquelas que mantiveram uma curiosidade ativa sobre os mistérios de sua própria natureza, tratando cada sonho, cada sincronicidade, cada momento de insight como uma comunicação preciosa de aspectos profundos de si mesmas que desejavam ser conhecidos e integrados. Elas compreenderam que a individuação não é um destino final, mas um processo contínuo de desdobramento e descoberta que mantém a vida interessante, significativa e cheia de potencial transformador, mesmo nas idades mais avançadas. Sua psique é um universo infinitamente rico e complexo, um cosmos interior que contém galáxias inteiras de possibilidades inexploradas. Esta experiência sonora ofereceu apenas um vislumbre inicial dessa vastidão interior, um convite para que você continue explorando os territórios fascinantes de sua própria natureza profunda. Se esta jornada despertou sua curiosidade sobre os mistérios junguianos e você deseja continuar essa exploração transformadora, inscreva-se em nosso canal para receber novas experiências sonoras e insights que podem aprofundar ainda mais sua compreensão dos arquétipos e sua aplicação prática na vida cotidiana. Deixe um comentário compartilhando qual arquétipo mais ressoou com sua experiência pessoal, pois sua reflexão pode inspirar outros exploradores nesta jornada extraordinária de autodescobrimento. E se você sente que esta experiência trouxe valor genuíno para sua vida, considere curtir este vídeo, ajudando-nos a compartilhar essas descobertas transformadoras com outras pessoas que, assim como você, buscam uma conexão mais profunda e autêntica consigo mesmas e com os mistérios eternos da condição humana.